O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, e por esta razão encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. E é a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias, e é por isso que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos, ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Boa tarde. Estão ouvindo? Sim. Pessoal da internet também, nosso boa tarde. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre os homens aqui, tá entre aspas, porque não são só homens, né? Também tem as mulheres, então para não nos chamarem de machistas aqui no Espiritismo, a gente botou entre aspas para diferenciar um pouquinho. A gente vai ver que tem algumas mulheres também que ajudaram muito na divulgação do Espiritismo, na história do Espiritismo como um todo, né? Desde lá dos primórdios, quando começaram os primeiros registros de manifestações espíritas, né? Lá com as pitonisas, algumas sacerdotisas no Egito também. Então a gente vai perceber que elas também estão presentes nessa história, né? E quantos outros que talvez vieram como homens, mas também já foram mulheres em outras encarnações, né? Como nós estamos aqui, então, só para tirar um pouquinho desse preconceito que a gente acaba tendo. Para entender um pouquinho sobre a história do Espiritismo, a gente tem que voltar uma máquina do tempo, certo? A gente precisa conhecer como começaram a ser catalogadas as manifestações espíritas, até a gente chegar em 1857, mais precisamente no dia 18 de abril, né, que está completando esse ano, e neste mês, 162 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, então também vai ser uma pequena homenagem para isso. Então, em 1857, chegou toda a compilação do conhecimento, né, e das leis naturais, tudo que veio à tona com os espíritos a respeito sobre o espiritismo, que foi um termo cunhado por Allan Kardec. Então a gente vai ver um pouquinho, desde lá do começo, como é que aconteciam as manifestações espíritas ao longo da história. A gente tem alguns registros, né? Talvez tenham registros mais antigos, algumas coisas eu até já li também, mas como eu não encontrei mais para poder trazer para vocês hoje, eu trouxe o que eu acabei encontrando durante essa semana aí. A gente tem os primeiros registros lá da era dos hindus, dos primeiros hindus, né, que são os sacerdotes brahmanes, são a alta casta dos sacerdotes hindus, então eles já tinham essa questão da comunicabilidade com os espíritos, principalmente evocação, né, eles evocavam para falar com espíritos. Então a gente percebe hoje em dia que o hinduísmo ele já traz essa latente, né? Essa comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação, as vidas sucessivas. Então são conceitos que o espiritismo acabou impregnando, né? Acabou implantando também na doutrina espírita. Então já vem desde lá de trás essa questão. Interessante também dos brahmanes é que eles eram treinados em várias formas de mediunidade. Não tem como falar do espiritismo sem falar de mediunidade, certo? As várias formas, uma delas que chamou muita atenção quando eu estava pesquisando, é a questão da levitação. Né, eles tinham um trabalho de ensinar os discípulos a fazer a questão da levitação. É um efeito físico, a gente vai ver que tem um médium um pouco mais para frente ali, nos anos 1800, que praticava isso também, né? Mas lá nessa época eles eram praticamente treinados para fazer algumas formas de mediunidade que existiam na época, né? Levitação, insensibilidade à dor, então eles eram muito resistentes à dor, eles eram treinados para isso, né? Talvez de uma maneira psíquica, a gente não tem esse conhecimento para trazer agora para vocês, mas devem ter estudos a respeito disso.
No Egito Antigo, um pouquinho mais depois, a gente também vai ter várias manifestações espíritas que vão cunhando o conhecimento sobre o espiritismo. Vai ter a mesma questão ali dos hindus, que é a evocação. Então, os sacerdotes da época eles faziam evocações, né, para conversar com espíritos. Só que a gente sabe que relatos históricos falam que essas evocações, essas comunicações do Egito Antigo, muitas delas não tinham assim uma característica positiva. Elas vinham, de certa forma, atender interesses pessoais, muitas vezes dos governantes da época, muitas vezes dos nobres da época, e isso acabava prejudicando um pouco acabou prejudicando um pouco essa questão da comunicação com os espíritos. Eles falavam muito em magia, muito em feitiços, né? Eram termos utilizados por eles na época. Eles trabalhavam também a questão do magnetismo, muito bem, né? Até em questões de cura, e eles tinham também muita clarividência, eles atuavam muito na mediunidade clarividência, os sacerdotes egípcios. Depois, um pouquinho mais para frente, a gente vai ter os sumérios, que também trabalhavam essa questão da evocação com os espíritos e desenvolveram fortemente a medicina, né? E aí, consequentemente, uma mediunidade de cura muito forte, né? Baseado também em magnetismo, baseado em outros artifícios que são utilizados para cura. A manipulação de ervas, poções, né? Várias situações que eles acabaram também conseguindo dominar e utilizar no dia a dia deles com a ajuda dos espíritos. Depois a gente vai ter um pouco mais para frente aí os celtas, com mais precisamente os druidas, né, que eram tipo sacerdotes também eram pessoas iniciadas, pessoas que tinham conhecimento um pouquinho além das pessoas comuns da época. Eles trabalhavam também a comunicabilidade com os mortos, principalmente, né, além de desenvolver outras coisas, né, desenvolver algumas leis morais que eram bem, para a época, eram bem avançadas, né? É como se hoje nós desenvolvêssemos leis muito mais avançadas do que nós temos hoje, né? Leis de justiça, leis de conhecimento moral, como se viesse um espiritismo mais avançado do que a gente está tendo hoje para visualizar. Então, eles também trabalharam muito bem isso. E depois, assim, lá no período antigo ainda, falando dos gregos, e aí gregos, romanos, e depois veio o cristianismo, né? Então foi um berço ali que foi preparado para a questão do cristianismo, né? Então tudo isso aqui veio em lotes, né? Uma forma evoluindo um pouquinho cada época, cada geração de pessoas que estavam aqui no planeta Terra, para poder chegar num ponto que tivesse uma evolução um pouco maior. Então, na Grécia Antiga também existiam a questão dos oráculos, das pitonísias, né, que eram as sacerdotisas. Os oráculos eram os sacerdotes. Muita gente ia consultá-los. Novamente, caía naquela questão do positivo e do negativo. Muitas dessas consultas atendiam alguns interesses, né? A gente vai ver um caso ali mais para frente de um rei que ele foi fazer uma consulta e ele entendeu da maneira que ele queria, né? E acabou tendo um prejuízo muito grande para a nação dele. Então aqui é mais ou menos como é que surgiu, né? Como é que começou essas manifestações, quais eram os tipos das manifestações. As primeiras, então, era comunicação mesmo, era evocação com o espírito, né? A Letícia estava desencarnada e o Romerito aqui, né? O Romerito era um sacerdote, ele evocava o espírito dela para falar através dele, para fazer algumas perguntas, né? Eu era parente da Letícia, eu queria saber como é que ela estava, ou se ela tinha alguma coisa para me dizer do outro lado. Então eles acreditavam muito nisso. Então eles viviam muito essa questão da comunicabilidade. E claro, acreditando na reencarnação, né, que talvez seja o mote principal aí para poder ter essa comunicabilidade. Então vamos avançar um pouquinho mais aí e falar de alguns personagens que ajudaram a cunhar o termo espiritismo, ajudaram a cunhar, de certa forma, né, a doutrina espírita. Não tem como não falar de Moisés, né? A gente fala... Moisés foi abandonado pela sua mãe num riacho. Desculpa. Que ela tinha medo que ele se tornasse um escravo no Egito Antigo, né? Pelo povo dele era escravizado, e ele foi encontrado por um
e ele foi encontrado por uma das princesas na época, e acabou se tornando parte da nobreza egípcia também. De certa forma, foi treinado, foi educado, né? Ele teve vários conhecimentos, se tornou sacerdote, então ele tinha um conhecimento sobre mediunidade muito grande. Então ele tinha um conhecimento muito grande sobre como é que funcionava o mundo dos espíritos. E por esse conhecimento ele acabou criando algumas leis, né, que são conhecidas como leis mosaicas, que eram leis que na época pareciam ser muito duras, mas se a gente for pensar que pela primitividade do povo que vivia na época, elas eram necessárias, né? A gente pode pensar que hoje em dia não foi bem assim, né? Mas vamos usar um caso assim mais drástico. Seria mais aquela história do olho por olho, né? Se o meu inimigo me feriu, eu vou lá e vou ferir ele da mesma maneira, né? Então era mais ou menos dessa forma que existiam as leis na época. Eram leis mais duras, né? Leis mais pesadas para aquele povo. Só que essas leis também eram inspiradas através dele, né? Por ele ter esse conhecimento mediúnico, e isso acabou moldando um pouco esse cenário, né? Essas leis morais que a gente foi trazendo desde a antiguidade até agora. Aí a gente vai chegar em mais um personagem histórico aí que ajudou também a evoluir um pouquinho essa questão espiritual, né? Principalmente a questão de interpretação, né, da comunicabilidade dos espíritos. A gente tem um cara chamado Cresso, que ele era o rei da Lídia. A Lídia era uma das potências também na época, em épocas de séculos passados, né, séculos antes de Cristo. Ele é o século VII antes de Cristo. E eles tinham um grande inimigo, que era a Pérsia. A Pérsia era do rei Ciro na época. O rei Ciro foi um dos reis mais poderosos da sua época, e Cresso também era um rei muito poderoso. Ele criou, né, ele inventou as moedas e cunhou as primeiras moedas. Então ele era uma das pessoas mais ricas do planeta Terra na época, né, lá naquela antiguidade. E ele queria mais, ele queria conquistar a Pérsia, que era do Ciro, mas ele não tinha exército, ele tinha um pouco de dinheiro, né? Tinha mais dinheiro do que o Ciro, mas ele não tinha exército, não tinha pessoas treinadas. Então o que ele fez? Ele foi até no oráculo de Apolo na Grécia, e foi fazer uma consulta para ver se ele conseguia achar algo que desse força para ele poder fazer essa investida contra os persas. E ele mandou vários presentes, mandou várias regalias para poder mimar, digamos assim, né, o espírito que estava lá no oráculo de Apolo, para que ele falasse o que ele queria ouvir. Né? A gente sabe que se tu não tem, digamos assim, se tu não tem um poderio naquela época, principalmente, né, e até atualmente, né, se tu não tem um poderio armado muito grande, tu não consegue vencer uma guerra, né? Mas ele queria porque ele colocou isso na cabeça, que ele queria vencer essa batalha. E a Pitonisa, que estava lá, era uma das sacerdotisas desse oráculo, ela falou que ele, deixa eu até pegar aqui a frase correta, né? Mandou dizer para ele assim, que ele vai conseguir destruir um reino. Né? Então ele ficou todo pomposo, né? Ele disse, vou conseguir destruir o reino persa, vou conseguir destruir, né, derrotar o rei Ciro, capturar os persas. E ele foi para a batalha. E infelizmente, né, ele conseguiu destruir um reino, só que não foi o reino persa, foi o reino dele. Então ele também ajudou, né, nesse desenvolvimento para a gente começar a aprender quais as mensagens são verdadeiras e quais as mensagens são interpretativas do nosso eu, né? Eu vou lá e consulto a Letícia, né? A Letícia é uma médium famosa aqui de Santa Catarina, né? E o Romerito é o ajudante dela. E eu vou lá e passo para o Romerito as minhas informações, e eu quero saber se eu vou ganhar na loteria. Então ela vai lá e consegue escrever 6 números para mim, né? Então eu vou com fé, crente que eu vou ganhar na loteria. Então seria mais ou menos isso que aconteceu com o Cresso. E, consequentemente, ele acabou se tornando um personagem histórico, né? Pelos motivos errados, mas... E aí a gente tem também nessa caminhada do espiritismo, talvez o
o ser que seja hors concurs, né, que se chama Jesus de Nazaré. Então, falando de mediunidade, ele tinha extensas, né, enormes qualidades mediúnicas, qualidade de cura, magnetismo, clarividência, clareaudiência, desdobramento. Então, tudo que vocês imaginarem de tipos de mediunidade, ele conseguia se manifestar. E um dos casos que é interessante, que o pessoal comenta bastante, é a questão da multiplicação dos peixes. Né? Todo mundo diz que ele conseguiu fazer os peixes dobrarem, né? Se multiplicarem. E, na verdade, talvez não tenha sido isso. Né? Se a gente parar para pensar, talvez ele tinha aquela mediunidade de clarividência dele auxiliou ele a verificar em qual ponto do mar estavam os cardumes. E aí ficou mais fácil para ele apontar, né? Vocês pesquem daquele ponto até aquele ponto. Aí os pescadores foram lá e pegaram os peixes, né? Então, talvez eles estavam pescando no lugar errado. Então, tem essa questão também de que, às vezes, a gente caracteriza tudo como milagre, como o Romerito leu ali, né? O Espiritismo ele veio para desmistificar isso, né? Não criar mistificações ao redor do milagre, da palavra milagre, mas sim trazer um pouco de luz, né? Que era desconhecido na época, talvez seja desconhecido para nós ainda. Mas é bem possível que ele tivesse esse tipo de mediunidade, ele utilizou essa clarividência para poder alimentar o povo que estava faminto na época. Então, a gente não precisa nem falar muito sobre as qualidades dele, né? Mais um personagem que faz parte aí que também ajudou a cunhar a doutrina espírita, Apolônio de Tiana, talvez um pouco menos conhecido, até porque ele veio depois de Jesus Cristo. Ele tinha também, além de um extenso conhecimento, né, sobre ciências, digamos assim, ocultas, misteriosas, sobre o mundo dos espíritos, ele também era um médium muito ostensivo e talvez ofuscado pela imagem de Jesus na época, uns séculos depois. Anos depois, né, ele acabou sendo um pouco esquecido pelas religiões de uma maneira geral, né? Mas ele foi um estudioso também, ele viajou pelo Oriente, ele aprendeu várias técnicas de meditação, várias técnicas para conversar com os mortos e colocava isso em prática. E quando ele voltou do Oriente, ele foi pregar em Roma, ele foi levar o conhecimento para várias cidades romanas. E com isso, né, acabou, a exemplo de Jesus, sendo perseguido pelos imperadores romanos, pelos governantes que viviam que comandavam aquelas cidades. Chegou a ser preso, aí utilizando, né, o seu poder mediúnico, né, a sua qualidade mediúnica, ele conseguiu dissolver as correntes na época, né, segundo relatos, e conseguiu fugir. E um determinado dia ele estava fazendo mais uma pregação, né, em um recinto fechado, em um recinto mais escondido, e ele teve a visão, em tempo real, do assassinato do Tito Flávio, que era o imperador da época que perseguiu, prendeu ele, né, e estava perseguindo ele e os amigos dele que estavam fazendo esse trabalho de pregação. Então, é mais um exemplo de perseverança, aí, né, continuou batalhando, trabalhando para divulgar essa questão do mundo espiritual, né. A gente teve mais um caso aí na história. Então, um italiano chamado Dante Alighieri, alguns séculos depois, né, mais perto já na Idade Média, ele teve um sonho, né, ele era um poeta, ele era um escritor, o pai da língua italiana, né, segundo os italianos já renderam essa homenagem a ele. É um dos poetas mais famosos do mundo. Ele teve um sonho com uma menina chamada Beatriz, que era uma paixão dele da juventude, né? Ela casou com outra pessoa, acabou desencarnando, mas ele mesmo casado depois, ele acabava ainda nutrindo esse amor por ela, um amor espiritual, segundo ele. E dessa forma, quando ele dormia, né, ele sonhava e volta e meia estava sonhando com ela. E num desses sonhos, ela acabou levando ele para conhecer o inferno, né, o inferno entre aspas, mas como se fosse um plano espiritual, né, uma coisa diferente daquela época. E ele acabou descrevendo isso em um livro, né, chamado A Divina Comédia. Então, digamos que
seja uma das obras mediúnicas mais... Na época não se tinha esse termo mediunidade, né? Mas talvez seja uma das obras mediúnicas mais ricas, né, em informações. Então, tem estudos, pinturas, né? A gente tem aqui um quadro, tem uma série levou uma série de desdobramentos essa obra dele. Então, talvez seja um marco, né, daquela época para começar a trazer um pouco de luz a um planeta que estava envolto em trevas, né? Então, esse foi o nosso amigo Dante, certo? Um pouquinho depois, ali, uns 2 séculos depois, teve o surgimento de mais um espírito, né, chamado Joana d'Arc, que, a exemplo de outros espíritos que ajudaram na doutrina espírita, ela era simples, ela era humilde, não tinha estudo, né, ela era uma camponesa. A gente vai ver que tem esses dois lados, né? Tem aqueles espíritos que eram eruditos, que já vieram com uma erudição, e tem os espíritos que nasceram em seios humildes, né? E no caso dela é um caso desses, né? Ela era uma camponesa que com 12 anos ela começou a ter as primeiras manifestações. Ela começou a ouvir vozes, né, sobre a missão, digamos assim, dela, que ela teria o que ela teria que fazer, né? Ela acabava levando recado também para outras pessoas. E ela acabou se tornando uma guerreira, acabou ajudando na libertação da França, talvez tenha sido o guerreiro, né, mais determinado para a libertar a França na época. E tem até uma obra mediúnica, se eu não me engano, Hernandes do Foc, pode ser que eu esteja enganado agora, mas se eu não me engano tem uma obra que ela conta a história dela, né, a vida dela, acho que a gente tem na biblioteca ali também, eu só não lembro o nome do médium agora. E ela conta também essa história toda da passagem dela, né? Então ela foi, depois que ela fez tudo isso, né? Depois que ela falou com o rei, expôs para ele que eles poderiam vencer a guerra contra os ingleses, né? Porque a França era dominada pelos ingleses, eles queriam a libertação. E passou tudo isso, eles conseguiram se libertar. Ela foi julgada como bruxa, né? Foi queimada numa fogueira. E só alguns séculos depois ela foi canonizada como santa, né, como realmente o trabalho que ela fez na época foi valorizado há muitos séculos depois. Mas a gente sabe que eles vêm, né, essas pessoas vêm, esses espíritos vêm, mas sempre para não ter reconhecimento. E acabam, anos depois, só sendo reconhecidos. E era isso. E a Joana d'Arc, né, acho que vocês conhecem, tem bastante histórias, tem filmes também sobre ela. É bem interessante conhecer um pouquinho mais sobre ela. Lembrei. Lembrei porque que ela foi para a fogueira, até não estava nesse material que eu li. Mas, se eu não me engano, foi um acordo entre o rei francês e os ingleses, né, um acordo de paz, digamos assim, que era entregar ela, né, como ela não ia se render, sem lutar, né, sem batalhar pela paz, o rei francês aceitou criar um acordo de paz com os ingleses e entregou ela para ser julgada, né? Daí por isso que ela acabou indo parar na fogueira. Um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para frente aí na história, a gente vai ter o Emanuel Swedenborg, esse senhor. Ele também era um cientista, né, um professor. Ele nasceu em Estocolmo, na Suécia, mas viveu muito tempo em Londres, na Inglaterra. E ele é tido como um dos precursores do espiritismo, até em algumas se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, pode ser que em outros livros também das obras básicas, ele também é citado, né, que ele começou a moldar a ideia do espiritismo que a gente tem hoje, né, a ideia a ideia entre o material e o físico e o espiritual. Ele começou a moldar já lá em 1600 e alguma coisa, 1700. E além disso, ele também era um médium ostensivo. Ele começou as primeiras manifestações dele após os 50 anos de idade, tá? Então ele já tinha uma certa vivência, né? Mas com 50 e poucos anos ele começou a ter as primeiras manifestações. Ele escreveu livros também. E uma dessas manifestações que chamou muita atenção dele é que ele exalava ectoplasma. Então a primeira manifestação mais forte que ele teve, ele estava sentado
na casa dele, numa sala, e começou a exalar uma névoa, né, que depois foi caracterizado como se fosse ectoplasma que estava saindo dele, e aquela névoa acabou formando imagens, acabou formando algumas coisas que ele conseguia ver além da visão humana. Isso passou um tempo, mais próximo em 1756, ele teve mais um fato que aí acabou tornando ele um pouco mais famoso na época, nessa questão espiritual, que ele estava jantando com alguns amigos e de repente ele se levantou, foi até uma janela e começou a olhar para o horizonte, para as estrelas e começou a descrever um incêndio que estava acontecendo naquele exato momento. E aí depois a informação veio que era um incêndio que aconteceu em Estocolmo, na Suécia, que era a cidade natal dele, em 1756, e acabou destruindo praticamente toda a cidade na época. Então ele acabou com isso, né, desenvolvendo essas faculdades mediúnicas, gerando conhecimento também e até trazendo essas verdades espirituais para o mundo. Isso um pouco antes de Kardec, tá, pessoal? Aqui a gente vai ter também o Santo Afonso de Liguori, também um pouco antes de Kardec, lá pelos idos de 1600, 1700. Santo Afonso, né, ou Afonso de Liguori, ele foi um instrumentista, ele gostava muito de música, então ele era um exímio instrumentista, né, ele fazia trabalhava muito com música na adolescência dele, mas ele acabou se formando em direito, né, como advogado na época na Itália. E ele acabou advogando algum tempo na Itália, só que ele teve um caso que ele estava defendendo, que ele acabou, depois ele diz, né, que o orgulho cegou ele, e ele acabou perdendo esse caso, porque ele foi tão enfático no que ele estava fazendo, que ele acabou não vendo os pormenores que tinham ao redor do caso. E ele acabou perdendo esse caso. E aí, dali em diante, ele se decepcionou com essa vida de advogar, ou a vida em termos materiais, né? E ele acabou, dali para frente, só trabalhando com a caridade, principalmente material. Ele visitava hospitais, visitava pessoas carentes, pessoas doentes. Então ele começou a trabalhar isso e acabou virando também um monge, né, um padre. E uma coisa interessante que ele desenvolvia, ele também era médium, né, ele acabou desenvolvendo uma mediunidade muito interessante que era a mediunidade de transporte. Então ele conseguia, de bilocação, desculpa. Ele conseguia estar em 2 locais ao mesmo tempo. Né, a gente estudou, o pessoal vai lembrar que semana passada, no estudo do Livro dos Médiuns, foi tocado nesse assunto, né? Algumas pessoas estão aqui no curso do Livro dos Médiuns, mas aí foi um outro caso, foi de Santo Antônio de Pádua, que foi um outro caso que aconteceu. Mas do Afonso, como é que aconteceu? Ele estava jejuando numa cidade da Itália, né, em Arezzo, e a muitos quilômetros do Vaticano, de Roma, e lá de repente ele entrou em transe e ele apareceu ao lado do Papa Clemente, Clemente XIV. E esse Papa estava já nos finalmente, né? Estava já praticamente desencarnando, e ele foi lá para ajudar, né? Para estar junto com o Papa e tal. E depois de algum tempo veio as mensagens do Vaticano de agradecimento para ele, sem ele sair da cidade que ele estava, que era Arezzo, né? Então é um fato que aconteceu, um fato mediúnico, e ele acabou, nos últimos anos da sua vida, ele ficou em coma. Ele se alimentava só por um tubo, né, naquela época, já em 1700, acho que ele ficou em 5 anos, 6 anos, deitado numa cama, só se alimentando através de tubos, né, e ficou em coma até vir a desencarnar. Isso com 91 anos, aí, ó. Foi bastante tempo. E agora a gente já começa a entrar, a gente sai um pouco dessa parte meio histórica aí, né? E começamos a entrar na parte histórica mais prática, que aí foi a parte que começou com a confecção da doutrina espírita. Então a gente vai ter um personagem chamado Carragné, espero estar pronunciando corretamente, né? Se tiver algum francês aí e quiser me corrigir, Carragné. Também foi um professor, também foi um grande estudioso, né, e um curioso do magnetismo na época.
né? Ele acabou trabalhando com Kardec, acabou sendo amigo de Kardec, né? E também ajudando na confecção das obras espíritas, das obras fundamentais. E o bacana, Kardec chegou a fazer uma pergunta para os espíritos na sociedade parisiense na época, que se tivesse acontecido alguma coisa com ele, Kardec, né? Como é que os espíritos iriam trazer a informação para o mundo, né? Trazer o espiritismo para o mundo. E aí os espíritos respondem que Kardec era o plano A e esse senhor aqui era o plano B. Então, se Kardec, por algum motivo, se desviasse do caminho, Carragné acabaria fazendo esse trabalho, né? E tanto que ele começou antes no espiritismo, né? Ele começou antes a pesquisar os fenômenos espíritas, não no espiritismo, né? Os fenômenos espíritas, e viveu até pouco depois que Kardec, né? Viveu quase 20 anos depois que Kardec, e até o final de sua vida foi um defensor, né? Um divulgador do espiritismo. Então, tem um bom pedaço aí da história se deve a ele também. A gente vai ter algumas pessoas que são de outros continentes, como esse senhor aqui, E.P. Sargent, que ele era americano, foi professor e autor de diversas obras didáticas também, a exemplo de Kardec. Até no material que eu pesquisei, eles comparam ele como se ele fosse o Kardec americano, né? Porque a vida dele era muito parecida com a vida de Kardec, né? Ele viveu muito tempo trabalhando como professor, desenvolveu muito conteúdo como professor e depois acabou se rendendo ao espiritismo, né? Acabou conhecendo a doutrina espírita, acabou estudando muito a questão da mediunidade também, a questão das manifestações espíritas na sua totalidade, e acabou até o final da sua vida, da mesma forma como Kardec e outros, lutando pela divulgação do espiritismo. Ele acabou levando até para os Estados Unidos. Ele escrevia muito, né? Então ele acabou levando muitas publicações da Europa para os Estados Unidos, né? Como ele escrevia em jornais e tal, ele acabou fazendo essa divulgação, né? Essa diversificação do conteúdo espírita também para os americanos. Então, digamos assim, foi ele que abriu um pouco as portas para os americanos conhecerem um pouco a questão do espiritismo. Apesar que a gente sabe que não é tão desenvolvido lá, né? Mas tem alguns percursores aí que fizeram esse trabalhinho. A gente vai ter um pouquinho na mesma época também, contemporâneo a todos esses, William Crookes. Acredito que todos que já participaram no curso de espiritismo, ou já frequentam a casa há algum tempo, já ouviram falar desse senhor. Cientista também, né? Estudioso, professor, catedrático e descobridor do talho, que é um elemento químico, né, da tabela periódica. Então vocês estão vendo aqui pela primeira vez, né, ao vivo e a cores, não, brincadeira. Uma pessoa que também ajudou a estudar. Ele não era espírita, tá? Ele estudou os fenômenos espíritas. Ele não era médium, mas ele trabalhou com médiums, né, principalmente com Florence Cook, que acabava materializando esse espírito aqui que se chamava Kate King. A gente vai ver um pouquinho mais sobre ela na frente. Então ele realizou vários estudos com a Florence Cook e com esse espírito Kate King. E defendeu isso também, né, na academia. E além disso, também trabalhou se eu não me engano, com Daniel Douglas Home, também, que era um outro médium de efeitos físicos. Também acabou fazendo alguns estudos com ele. Então William Crookes aí é super famoso, né, dentro da doutrina espírita, como um dos divulgadores sem ser espírita. A gente vai ter um pouquinho mais para frente também com uma outra forma de estudo, que é o Zollner, o Johann Carl Friedrich Zollner, se não me engano, que é um físico alemão. Ele trabalhou com outros médiuns, né, inclusive com Henry Slade, que também era um americano. Ele escreveu várias obras, tá, nessa linha de espiritualidade e ciência. E ele cunhou, né, uma teoria chamada quarta dimensão, que é um pouco baseada nas teorias que já existiam, nas teorias físicas que já existiam, e também e também levando alguns conceitos que ele começou a aprender observando a questão da mediunidade, das manifestações espíritas. Então ele criou uma teoria chamada quarta dimensão. E aí ele trabalhou muito tempo com esse outro médium, né,
fazendo alguns trabalhos de estudo, que era o Henry Slade, que a gente também vai ver o rostinho dele um pouquinho mais para frente ali. Vou dar uma acelerada aí. Esse aqui que é mais um médium, né, que foi estudado pelo William Crookes, se eu não me engano também, Daniel Douglas Home. Esse não era espírita, tá? Ele jurou até o final da vida dele que ele era católico, apostólico romano. Ele conversava com espíritos, ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele sempre dizia que ele não era espírita. Ele foi estudado por Kardec também. Kardec acabou fazendo algumas verificações sobre a qualidade mediúnica dele. Ele realizava apresentações na qual ele levitava, né? Eu gosto desse médium aí. Ele levitava e para várias pessoas na Europa, principalmente. Ele, se eu não me engano, ele foi casado com uma das, não sei se era princesa ou alguma das jovens que era da nobreza russa, tá? Então ele também foi bastante financiado dessa forma, né? Eles levavam ele para fazer essas apresentações. Ele conheceu os descendentes de Napoleão Bonaparte também, se eu não me engano, Napoleão II. Ele acabou fazendo algumas sessões para ele. E até o final da vida, ele acabou morrendo de tuberculose. E até o final da vida, ele teve essas manifestações, mas ele sempre relegava o espiritismo. Então, na verdade, aconteciam, né? Mas ele acabava não aceitando. E teve um período da vida dele que ele recebeu uma mensagem de um dos espíritos que ele estava muito em evidência, né? Que ele estava fazendo muitas apresentações e ele iria ficar exatamente 1 ano sem ter nenhuma manifestação espírita, sem ter nenhuma manifestação espiritual. E ele ficou exatamente 1 ano. Quando completou os 365 dias, o espírito apareceu para ele e falou: agora você está livre para fazer novamente as suas apresentações, mas com o cunho, claro, de não ser em benefício próprio, né? Tanto que ele morreu pobre. Camille Flammarion, também contemporâneo de Kardec, ajudou muito na Sociedade Parisiense, Sociedade Espírita Parisiense, e também ajudou a confeccionar as obras básicas. Astrônomo, né, gostava muito de astronomia, estudou isso, viveu isso e colaborou ativamente, né, com Kardec até o final dos seus dias, e deu continuidade também ao trabalho dele, né, na defesa do espiritismo. Escreveu inúmeras obras, tá? Tem várias obras, tem obras na biblioteca ali, se vocês quiserem conhecer um pouquinho sobre Camille Flammarion. Aqui tem um livro que é um dos mais famosos dele, O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, que ele acabou fazendo de alguns estudos com alguns médiuns, né? Se não me engano, foram 4.200 médiuns que ele estudou, que ele fazia uma série de perguntas, e desses 4.200 ele identificou que 726, 700 e alguma coisa, apresentavam um certo distúrbio, né? E aí esse distúrbio ele acabou catalogando aqui o que poderia ocasionar esse distúrbio psíquico, né, nesses médiuns, né? E ele acabou criando essa obra. Além disso, ele teve uma parte de uma obra dele que foi totalmente colocada dentro da Gênese também, né? Ele escreveu sobre pluralidade dos mundos também. Bem interessante a obra dele. Aí vamos falar um pouquinho mais das médiuns agora, né? Eusapia Paladino, sem palavras, né? Eu lembro que o André comentava bastante dela, acho que o Alexandre também. Eles comentavam bastante que ela era uma médium de extremas qualidades mediúnicas. Ela tinha várias, tá? Era transporte, materialização, clarividência, clareaudiência, tudo que vocês imaginarem, ela desenvolvia. E também foi uma das médiums mais estudadas quando começou as manifestações espíritas a serem estudadas no meio acadêmico. Então ela foi uma das médiuns mais estudadas. A Kazakoff, a Alexandra Kazakoff acabou estudando ela, o César Lombroso, acho que sim, e outros estudiosos da época, né, outros pesquisadores da época acabaram fazendo várias experiências com ela. Tá? Então foi ali que começou
a dar veracidade, né, ao movimento espírita, né, às manifestações. Depois dela, né, na mesma época ali, praticamente, Elizabeth de Esperance, ou Mr. Hope, como era seu nome de batismo. Da mesma forma, ela também foi, ou até mais ostensiva do que o Zap Paladino. Ela tinha até uma mediunidade mais ostensiva, segundo os estudiosos. Ela também foi pesquisada e estudada pelo Akasakov, e também escreveu, né, e desenvolveu várias obras mediúnicas e várias comprovações sobre a mediunidade. Florence Cook, que a gente falou um pouquinho mais atrás ali, que foi a médium que ajudou William Crookes a fazer o maior número de pesquisas de manifestações espirituais que ele já fez. Aqui tem uma foto dela materializando a Kate King, que era um espírito que vinha através dela. A gente fala também bastante dela nos cursos, tá? Não vamos nos ater tanto assim, mas também foi uma médium que tinha bastante ostensividade, principalmente na materialização. Aí, agora chegando já um pouquinho mais para frente, né, a gente vai ter um senhor britânico, que ele não se dizia espírita também, era um pastor, né, foi ordenado como pastor, Vale Owen, e a capacidade dele, o magnetismo que ele tinha para atrair multidões e para passar mensagens do mundo espiritual era muito grande. Ele chegou a ser pesquisado, e eles chegaram a cronometrar que ele falava 24 palavras por minuto. Tá, então, imaginem, né, tem gente que fala bastante, né, mas ele falava muito mais. Então, assim, sem pausa, né, ele falava direto, fazia uma elucidação direta. Então, ele era um britânico, né, também não acreditava no espiritismo, mas acabou servindo, né, para a causa espírita, de certa forma. Henry Slade, talvez um dos médiuns aí americanos mais conhecidos, né? Depois ele acabou se mudando para a Europa. E a diferença dele para os outros qual era? Ele sempre cobrava para as pessoas verem as apresentações dele, apesar dele ter sido também estudado, o Zohner também trabalhou com ele, né? Aquele físico alemão que a gente viu um pouquinho atrás ali, fez vários trabalhos de pesquisa com ele, mas todas as sessões ele acabava cobrando. E desde os 15 anos de idade ele começou a ter as manifestações espíritas e acabava fazendo essas cobranças para o pessoal poder assisti-lo. Então foi um dos médiuns também aí que ajudou a divulgar, né, a doutrina espírita. E a gente vai ter um pouquinho mais agora mais conhecido, né, talvez Abraham Lincoln, também ajudou a difundir a doutrina espírita nos Estados Unidos, não com o nome doutrina espírita, né, mas com o nome Manifestação dos Espíritos. Tem até um livro chamado Sessões Espíritas na Casa Branca. Então ele fazia, né, ele estimulava sessões espíritas dentro da Casa Branca, lá nos Estados Unidos. Esse a personalidade americana que mais tem conhecimento que fazia esse tipo de experiências, né? Ele foi o 16º presidente americano. E aí, já chegando um pouquinho mais para o final, também não podemos esquecer, né, da Amélie Gabrielle Boudet, que era esposa de Kardec. Então, ela era poetisa, né, escritora, professora, e ajudou Kardec, né, apoiou Kardec também na decisão dele de fazer as obras espíritas, de cunhar o espiritismo como é hoje, doutrina, como é hoje esse conhecimento moral, né, essa forma que todos estamos aqui tentando aprender um pouquinho e tentando evoluir. E depois da morte dele, ela continuou trabalhando, né, para o espiritismo, continuou editando a Revista Espírita e algumas obras posteriores até a sua morte, né, em 1883. Então ela morreu uns 14 anos depois de Kardec. E a gente vai ter o Kardec, né, o próprio Allan Kardec, que dia 31 de março desse ano completou 160 anos de desencarne. Nos trouxe a luz, né, digamos assim, a luz do conhecimento do mundo espiritual. Trouxe várias informações, vários livros, vários estudos, principalmente na Revista Espírita, quem não tem a foto aqui, mas quem tem a oportunidade de ler, ou teve a oportunidade de ler, vai encontrar várias informações acerca do mundo espiritual, acerca das manifestações espíritas, acerca dessa doutrina moral. Então a gente tem que prestar essa homenagem também, né,
nesse mês, né, que é tido como o nascimento da doutrina espírita no planeta Terra. Um pouquinho depois dele, né, aí veio o Chico Xavier, dia 2 de abril, também fez aniversário agora de nascimento nesse mês, né, nessa semana. Então a gente também temos que prestar também nossa devida homenagem, né? Foram mais de 400 obras escritas, né, psicografadas, além de todo o trabalho moral, de todo o trabalho de caridade que ele realizou em Minas Gerais e ao redor do país, né? Então a gente tem aí então a gente não precisa nem falar muito sobre ele, né? Todo mundo já conhece. E voltando aqui um pouquinho no Kardec, dia 16 de maio desse ano vai ser lançado o filme, né? Baseado numa obra do biógrafo que fez uma biografia dele, que é o Marcel Souto Maior, que foi o mesmo que fez a biografia do Chico, que também rendeu um filme na época, né? Lá em 2010? Pode ser. Então, basicamente, a palestra hoje era assim, tá? Era só para a gente dar um apanhado histórico, né? Render essa homenagem, talvez, para a doutrina espírita, porque muitas vezes a gente esquece, né? A gente vem aqui, fala, né? Fala do nosso cotidiano, fala de outras coisas, e acaba esquecendo que essas pessoas, né, também participaram dessa história, assim como todos nós que estamos aqui, todos que vieram um pouco antes de nós, né? Cada um que veio numa palestra espírita, cada um que lê um livro espírita, cada um que sente que melhorou um pouco com a doutrina espírita, também faz parte dessa história, se a gente for parar para pensar, né? A gente viu ali pessoas que eram humildes, que eram camponesas, que moravam em condições bem precárias, e outros que já tinham uma certa erudição, e às vezes a gente para pensar qual o nosso papel, né? Às vezes a gente está aqui sentado, às vezes nós temos uma vida boa, temos qualidade no nosso dia a dia, mas não conseguimos desenvolver uma obra assim, não conseguimos nos dedicar para fazer uma obra assim. E às vezes alguns devem pensar, não, mas quando eu me aposentar, ou quando eu tiver tempo, eu vou trabalhar numa casa espírita, ou eu vou trabalhar vou ajudar num asilo, vou ajudar, sei lá, numa igreja, alguma coisa assim, mas às vezes não precisa disso, né? Todos nós trabalhamos, pelo menos os que trabalham aqui na casa, todos nós temos as nossas atividades, mas a gente consegue dedicar, seja 1 horinha, 2 horinhas, 3 horinhas por semana, mas a gente está ali trabalhando, ou está lendo, ou está conhecendo, está aprendendo, está estudando um pouquinho mais sobre as personalidades, está estudando um pouquinho mais sobre nós mesmos, para melhorar. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, tá? Para a gente não deixar para amanhã, né? Eles não deixaram, eles correram atrás e fizeram parte da história. Vocês estão aqui hoje, também estão fazendo uma pequena parte dessa história, mas a gente pode fazer um pouco mais, né? A gente pode, talvez não ser lembrado como eles, mas a gente pode fazer muito mais por nós e muito mais por aquele que está do nosso lado, né? Fazendo um trabalho de autoconhecimento aí. Beleza? Muito obrigado, uma excelente semana para todos.